Olá, boa tarde. Meu nome é Cecília e eu ensino pessoas a meditar. Eu fui empresária há muito tempo, tive a minha empresa, tive tive um divórcio, criei 2 filhos e agora eu resolvi, como missão na minha vida, ensinar as pessoas a meditar. E por que eu estou fazendo isso agora? Porque agora, como eu disse, eu ouvi um player, o Érico Rocha, dizer um dia assim: de que serve a gente adquirir conhecimento, experiência, se a gente não compartilha isso com os outros? Então, todos esses anos, inúmeros cursos de meditação que eu fiz, toda a minha prática, eu venho praticando desde 1988, e toda essa experiência, esses anos todos, as minhas vivências que eu tive com os efeitos da meditação, agora eu vou poder ensinar a técnica para as pessoas e também ajudá-las para que elas possam atingir os estados de meditação. Então, essa é a minha missão e eu estou muito grata por ter tomado essa decisão, porque hoje eu vejo nos meus alunos, quando eles começam a se transformar, atingir aquele objetivo fantástico que ele deseja na sua vida, aquilo muda tudo, né? Então, eu me sinto mais feliz, às vezes, que os próprios alunos, quando eles atingem as suas metas. E eu queria também dizer 2 conceitos hoje, porque, na verdade, eu queria falar muito sobre uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça: o que você faria se você não tivesse medo. Mas, antes disso, eu quero ler 2 conceitos que eu acho maravilhosos, que diz muito sobre o conceito de meditação. O primeiro deles é de Swami Shivananda, que é um médico hindu, que foi mestre de yoga e escreveu vários livros. E entre eles, ele escreveu Concentração e Meditação. Ele nasceu em 1887, imagina, no século XIX, né? E faleceu no século XX, em julho de 1963. Ele era um médico hindu, e ele começou a trabalhar como médico e depois ficou meio desencantado porque ele percebeu que as doenças eram muito fortes e ele não tinha muita satisfação no trabalho dele. E ele começou porque o yoga nasceu na Índia, ele é indiano e hindu, e ele começou a praticar e começar a estudar a prática do yoga e, dentro da prática, a meditação. Você sabe que a meditação tá há mais de 5.000 anos que vem da Índia, e aí ele estava no berço dessa ciência e começou a estudar. E ele, como médico e como uma pessoa de certa influência, começou a escrever livros sobre isso, estudar, etc. e tal. E nos livros que ele escreveu, que tem tradução portuguesa, vocês podem até adquirir, que se chama Concentração e Meditação, que é do Swami Shivananda. Vocês podem adquirir, tem no Brasil. Ele escreveu um livro, e dentro desse livro tem uma frase que eu acho, um texto que eu acho fantástico, que eu quero compartilhar com vocês. Aprenda a ciência do autocontrole. A ciência do autocontrole, meditação. Possua uma mente estável pela prática constante da meditação. Olha que lindo, uma mente estável, né? Quem é que não quer uma mente estável? A meditação regular, olha ali, um homem que viveu na Índia no século XIX e XX está dizendo para nós: a meditação regular abre as avenidas do conhecimento intuitivo e vários poderes. Então você imagina que esse médico mestre, já estava dizendo isso em 1910, 1900, já estava falando do poder da meditação e do poder que a meditação dá para uma mente estável. Então, esse mestre, que foi médico, ele estudou muito sobre meditação e ele diz que, inclusive, uma coisa, a sua personalidade, ele diz, inclusive, nesse livro, a sua personalidade fica muito magnética. O que é uma personalidade magnética? Personalidade magnética é aquela pessoa que atrai, aquela pessoa que fala e as pessoas ouvem, aquela pessoa que olha e as pessoas se impactam com o olhar.
Então, produz uma personalidade magnética. É como aquela pessoa que passa e você não sabe por quê, mas ela marca o seu trajeto, ela marca o seu momento que ela está ali e que ela está passando daquele momento na sua vida. E o outro mestre, o outro professor, que é o nosso brasileiro, o professor De Rose, que é uma pessoa que estuda, além do yoga e outras ferramentas para alta performance, estuda meditação. Eu sou discípula dele, comecei a praticar Swastika Yoga nas unidades dele e aprendi muito, né? Fiz muitos cursos com ele. Então, assim, ó, é uma pessoa que vivenciou, entende muito de meditação. E eu quero ler uma coisa que ele escreveu sobre conceito de meditação. Olha, meditação é um estado de consciência expandido. O que é expandido? Expandido mais largo. Não é uma consciência estreita, pequena, é uma consciência expandida. Então, é um estado de consciência expandido que se obtém através de um exercício de concentração. Olha, exercício de concentração, aquilo que a gente vem falando aqui, né? E com a insistência e com exercício, você chega ao estado de meditação. Então, a meditação é um caminho para ser percorrido. É uma meta que você vai atingir num processo contínuo, diário, e com exercício e insistência. Aquilo que Shivananda diz, prática regular. E que o professor De Rose volta a dizer aqui. Então, você chega ao estado de meditação. Então, exercício, prática regular, através de exercício de concentração. E quando você chega ao estado de meditação, ele diz, parar os fluxos de pensamento. Parar os fluxos de pensamento. Que o conceito clássico de meditação é não pensar. Meditação não é pensar em algo, não. Meditação é não pensar. Para você atingir os estados mais expandidos de consciência, que é o nossos desejos, a nossa transformação, você precisa parar os fluxos de pensamento. E para você parar os fluxos de pensamento, você precisa da prática regular, como diz Shivananda, como diz o professor De Rose, de exercício de concentração, até que você atinge o estado de meditação. Que o estado de meditação, ele é a ausência de fluxos de pensamento. E também é uma coisa expandida, a consciência fica expandida, como diz Shivananda e como o professor De Rose disse. E para que parar os fluxos de pensamento? Para que a mente possa estar livre das turbulências da nossa própria mente. Então, dois estudiosos, professores que ensinaram, que estudam, que praticam, que já fizeram um caminho incrível. Hoje o professor De Rose tem 78, 79 anos e ele vem praticando desde os 16 anos, né? Fez muitas viagens ainda, ele estudou muito, ele sabe muito. E é um privilégio para nós brasileiros ter uma pessoa assim na coisa. Vocês podem adquirir livros dele e vocês possam ler para ter mais informações, porque às vezes a gente gosta de ter referências, né? Por exemplo, para você confiar às vezes naquilo que eu falo e que eu digo, você precisa às vezes ter referência de outras pessoas que estão concordando ou reforçando essa linguagem, né? Porque não sou só eu que digo isso. Os mestres mais sérios, mais estudiosos, dizem isso. Então, às vezes, é necessário, às vezes, para tu te reforçar, para tu ter um pouquinho mais de motivação, para tu achar, não, eu vou investir na prática diária porque eu sei que isso vai me levar a esse estado. Então, eu acho interessante também, porque não ler essas pessoas importantes, básicas, que estudaram, que estão aí estudando sobre meditação. E também nós temos aqui um médico, aqui, ó, que já é diferente, né? Esses dois são professores de meditação, são pessoas que estudam todos os efeitos, trabalham com... O professor de hoje trabalha com alta performance, como é que tu vai conseguir atingir os seus talentos,
tudo isso. Aqui eu tenho um médico americano que é Mark Hyman, que vocês podem entrar na internet, e ele fala muito sobre saúde, saúde principalmente. E ele tem um trabalho muito interessante nos Estados Unidos que fala sobre pessoas dependentes químicas, que começam a praticar a meditação e vão se libertando daquela dependência. Por exemplo, tem muitas pessoas com dependência ao açúcar, que a gente sabe que o açúcar faz muito mal. Os médicos funcionais estão falando muito sobre isso. Todo dia a gente ouve alguém dizer, olha, o açúcar é um veneno, o açúcar causa isso, o açúcar faz isso. Mas nós, no nosso dia a dia, acabamos consumindo o açúcar, não porque às vezes a gente quer, mas porque por um vício, né? Um vício como qualquer outro, como o vício de fumar, como o vício de outras dependências químicas. E o açúcar não deixa de ser uma dependência química. A pessoa diz, eu preciso comer um doce. Não, ela não precisa comer um doce. O que é que precisa comer o doce? Talvez o emocional dela precise, né? É porque, como a gente sempre diz, a mulher, quando ela sempre quer se gratificar, diz, preciso comprar um presente, né? É muito interessante isso. E é real, né? Então, às vezes a pessoa diz, eu preciso comer um doce. Será que ela precisa mesmo comer um doce? Não, ela tem uma dependência química do açúcar. Então, ela não consegue se libertar desse impulso de comer doce. E o que acontece? Quando a pessoa tem muita dependência química, ela fica inquieta, ela fica irritada, ela começa a ficar tão perturbada que ela passa no primeiro lugar e compra um bombom, um cupcake cheio de chocolate, parari, e dá um suspiro, né, de satisfação. Mas o que ela está satisfazendo? Pense comigo, ela não está satisfazendo o corpo físico dela, ela está satisfazendo a mente dela. É a endorfina que ela está buscando. A endorfina do açúcar, que às vezes ela nem tem muita consciência. Por isso que a meditação entra muito forte nessas coisas. Porque uma das coisas mais incríveis que acontece na meditação é essa pessoa se autoconhecer. Ter autoconhecimento é fundamental para nós dirigir a nossa vida, para nós chegarmos onde a gente quiser, atingir as nossas metas, construir o que a gente quer construir. E aí essa pessoa come o açúcar, não porque ela precisa, não, ela come o açúcar porque é uma dependência, é uma endorfina. Tem até uma história muito interessante de uma pessoa que queria parar de comer açúcar doce, que ela queria emagrecer, e ela não conseguia achar um jeito, né? Aí ela resolveu assim, vamos fazer o seguinte, vou me comprometer com um amigo. Ela ligou para um amigo e disse, olha, não é assim, cada vez que eu me superar e não comer um doce, eu vou te mandar um WhatsApp, e tu me dá um reforço positivo. Ok, o amigo concordou. Então, logo em seguida, ele olhou, foi almoçar, olhou pro doce. Não vou comer o doce. Lá mandou um WhatsApp pro amigo. Olha, não comi o doce. Aí o amigo disse, você é muito bom, você é forte, isso mesmo. Não, continue na tua meta, não vai comer. Daí ele já se comprometeu, né? Já criou uma... E agora? Agora ele tinha um problema que é o amigo dele. Não ia querer decepcionar o amigo dele, né? Na próxima vez, ele olhou pro doce e já lembrou do amigo. Como é que eu vou dizer pro meu amigo que eu comi doce? Não vou comer. Foi lá e mandou um WhatsApp pro amigo. Olha, não comi o doce. O amigo já comemorou. Você é muito forte, você é demais. E é isso, meu amigo. É assim que eu gosto de ti, porque tu é demais. Daí ele já se criou. Que ficou? Satisfação. Ele já tem uma sensação de satisfação. E isso é uma coisa fantástica, porque aquela endorfina que ele precisava para o açúcar, que ele dependia do açúcar, começou a se tornar a endorfina do amigo. E assim foi, outro dia de novo. Ele olhou pro doce e não comeu. Mas a primeira coisa que ele veio, mandou um WhatsApp pro amigo. Aí o amigo já mandou, disse, cara, eu tô muito feliz, é isso mesmo, você é demais. E pararia. Ele começou a substituir o prazer de comer doce pelo prazer de ter um amigo tão fiel e um amigo que acreditava tanto nele. O que aconteceu? Ele não comeu mais doce. Uma coisa simples, né? Mas isso mostra assim, no fim ele substituiu a endorfina do açúcar pelo conhecimento com o amigo.
Que coisa fantástica, né? E olha como é o nosso cérebro. Isso que a gente tem que ter a sacada. Olha o nosso cérebro como ele é. Imagina que ele chegar e substituir o açúcar por uma mensagem de um amigo. E o que aconteceu? Ele mudou o mindset dele. O cérebro já não estava preocupado com o açúcar, estava preocupado em mandar o WhatsApp e receber aquela mensagem maravilhosa. Então, esse é só um exemplo que a gente pode fazer. Então, e esse médico, Mark Hyman, americano, fez um estudo muito forte sobre pessoas que tinham dependência a açúcar, a cigarro, a cocaína, dependências químicas, que começaram a praticar meditação e foram lentamente se curando. Isso é um trabalho americano, eu não conheço pessoas assim, mas é um trabalho que ele tem, que vocês podem encontrar na internet, que ele chama assim a meditação ou medicina, né? Ou ele diz vezes medicina, né? A ausência de vícios, né? Então agora, imagina quantas coisas a gente pode fazer, né? E outra coisa assim, ó, a meditação produz uma sensação dentro da gente de uma certa confiança ou uma certa força. Por isso que eu digo, o que é que a gente faria, o que você faria se você não tivesse medo? Pense um minuto. O que eu faria se eu não tivesse medo? O que eu poderia buscar se eu não tivesse medo? Qual é a aventura que eu gostaria de fazer se eu não tivesse medo? Qual é a profissão que eu gostaria de ter se eu não tivesse medo? Qual é a empresa que eu gostaria de construir se eu não tivesse medo? O que eu poderia fazer pela minha empresa se eu não tivesse medo? O que eu posso fazer pela minha carreira se eu não tivesse medo? E o medo pode ser maior ou menor em cada pessoa. Mas ele é muito causador de muitos males. Mas o importante é dimensionar de maneira correta os desafios. Você tem um desafio pela frente, você tem que dimensioná-lo, estudá-lo, porque quando você estuda e dimensiona, o medo começa a ficar mais enfraquecido, né? E a clareza mental, isso que é importante, né? A clareza mental adquirida pela prática da meditação vai auxiliá-lo para enxergar aquilo que é real e não aquilo que às vezes a tua mente tá lá já no teu mindset escrito, condicionado. Então, essa clareza mental que a gente fala muito da meditação, tá aí. Ela começa a você ver claro os seus obstáculos e os seus medos começam a ficar, digamos assim, mais dissipados, mais fracos. E vai fazer com que você possa fazer aquilo que você precisa fazer. E essa é a pergunta, quantos medos nós temos? Quantos medos? Nós temos medo de morrer, nós temos medo de perder nosso dinheiro, nós temos medo de perder a pessoa que a gente ama, nós temos medo de perder o carro, sei lá, a gente tem muitos medos. Mas talvez o medo mais forte que a gente tem que pensar é o medo de não realizar os nossos sonhos. Esse é um medo forte, porque o medo de não realizar nossos sonhos, ele te deixa parada, dura, porque tu não sai para caminhar, tu não começa a tua jornada. Aquele medo fica te paralisando. E o medo de não realizar nossos sonhos é muito triste, né? E claro que a gente sabe que não temos como prever o futuro. Nós não temos uma garantia. Mas se trabalhar o nosso medo com bastante força, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir ter mais força para realizar os sonhos da gente. E vale um questionamento, né? O ser humano precisou de enfrentar muitas dificuldades. Quando o ser humano vivia lá no final do mundo, não tinha o fogo, por exemplo, ele teve que descobrir um jeito de fazer fogo. Ele teve que descobrir um jeito de construir uma arma para se defender dos animais na floresta. Ele precisou fazer coisas que ele nem acreditava. Mas ele foi enfrentando dificuldades, ao longo da história nós vamos ver que o ser humano sempre tem um desafio pela frente. E como fazer isso de uma maneira mais lúcida possível, né? Como conseguir fazer isso de uma maneira mais factível, digamos assim. E uma coisa assim, ó, a gente precisa ficar mais... por isso que o foco
que a gente fala muito em foco e clareza na meditação, é importante. Porque quando você tem foco e clareza mental, você vive mais no presente. Então, em vez de tu ficar criando obstáculos enormes, aqueles monstros que nunca apareceram na nossa vida, sabe, aqueles monstros que a gente imagina, é um monstro que vai, né, vai acabar comigo. Esse monstro nunca apareceu, ele só passou pela sua mente. Então, a clareza mental e o foco faz com que você fique concentrado naquilo que você deseja. Por isso, para atingir os seus objetivos, você precisa ter clareza e foco. Porque a pessoa que não sabe para onde vai, como tem aquela fábula, ela vai para qualquer lugar. E aí não adianta, né? Se você não tem dimensionado claramente aonde você quer chegar, você se atrapalha. Ah, vou para a esquerda, vou para a direita, vou para frente, vou para trás. Não dá. A gente tem que escolher um foco. A gente tem que escolher, e isso que ajuda. Então, quando você dimensiona, enfraquece os seus medos, olha para os obstáculos como eles são. Por isso que é importante a meditação, porque a meditação, além de fazer o foco e a clareza mental, ela tem outra grande, fantástica. Ela administra melhor o nosso emocional. Porque o nosso emocional turva a nossa mente. O nosso emocional turva nossos olhos. As pessoas dizem, não decide nada, você está emocionada. Ou então vai dizer assim, não, se você está emocionado, vai dar uma volta e depois pensa o que tu vai fazer. Imagina, popularmente se diz isso. Então, as pessoas que estudam a meditação e a ciência da meditação, cansam de dizer, a pessoa, eu vou dizer por experiência própria, a minha vida toda, eu tive muito mais controle emocional das coisas que eu precisava fazer ou das pessoas que eu precisava interagir do que antes. Eu comecei a praticar aos 38 anos. Então eu tinha uma história anterior. Eu era uma pessoa mais de pavio curto. E com a meditação eu fui administrando melhor o emocional. E isso é um ganho que a gente não tem. Quem não tem isso, digamos assim, não tem ideia como é viver de uma maneira confortável, sem medo. Porque esse medo de perder o controle emocional atrapalha muito a gente. Às vezes tu tá numa reunião, tu tá com uma pessoa importante e tu tem aquele medo, não posso deixar nada errado. Aquele medo turva a tua mente. E em vez de tu tá calmo, com clareza mental, dizendo aquilo com as palavras corretas, olhando nos olhos da pessoa sem medo, ponto, tu já ganhou. Tu tem outra coisa, assim como diz assim, com a pessoa quando entra para uma entrevista de trabalho, de qualquer coisa, quando a pessoa abriu a porta, a pessoa que está do outro lado já tem todo o diagnóstico da pessoa. Imagina o que a gente passa que não é por palavras. É só emocional, o jeito que a gente anda, o jeito que a gente olha, etc e tal. Então, isso que é muito importante, porque vai fazer com que você tenha o teu mindset vai virar todo. Por isso que dizem que, falam muito da neuroplasticidade, né? Vocês olharem na internet, tem muitos cientistas, eles estão encantados com a neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? É que o cérebro, na verdade, está constantemente se modificando, olha só, se modificando em resposta às nossas experiências. Neuroplasticidade é isso. Ele vai se modificando, ele vai se reorganizando, ele não é uma coisa estática. Os neurocientistas que estão estudando o cérebro, hoje dizem que o cérebro é quase como uma árvore. Ele vai criando galhos, vai criando espaço. Então ele vai se expandindo, ele vai se modificando. Ele não é uma coisa, não é uma pedra. Por isso que a meditação entra e tem capacidade de mudar o nosso cérebro, mudar o nosso mindset. Porque o nosso cérebro é um ser vivo, que a gente pode modificá-lo. Imagina, isso é uma grande descoberta dos neurocientistas de hoje. Os meditantes já sabiam, por experiência, que depois começaram a praticar meditação, tiveram seus efeitos, perceberam tudo isso. Mas agora os cientistas estão estudando e provando que realmente o nosso cérebro a neuroplasticidade é isso, é a capacidade do nosso cérebro se modificar de acordo com as nossas experiências. Então, se você é uma pessoa tensa, com medo, o teu cérebro também é. Se você tem um turbilhão, a tua emoção
a emoção vai te perturbar de tal maneira, tu não tem o que fazer. E é por isso, assim, então, assim, por isso que é a pergunta que eu deixo no ar, porque a gente precisa, às vezes, se dar um cutucão, né? A gente precisa, olha, eu quero atingir, eu tenho que fazer alguma coisa. E a meditação tá ali. É uma prática que você faz, é uma prática diária, é uma prática que exige uma disciplina, sim, mas é uma prática tua, você aprende a técnica, pratica ela todos os dias, e eu recomendo sempre praticar de manhã ao acordar e praticar antes de dormir. Começa com 5 minutos, né? Se vocês quiserem saber, assim, ó, eu tenho no Instagram, eu tenho um e-book meu, tá? Vocês podem fazer o download gratuito, é Cecília Perlin Meditação. Vocês podem baixar, lá tem o meu e-mail, pode me mandar um direct pedindo alguma informação, alguma coisa, e lá tem algumas dicas básicas, né? Mas ajuda, né? Porque, e também assim, ó, você vai procurar uma pessoa, ou vai ver um curso para você, mas meditação bem, digamos, técnica, né? Porque eu sempre digo que espiritualidade, sei lá, coisas desse gênero assim, não tem nada a ver com meditação. Se quer, a pessoa quer ser espiritual, vai numa igreja, ou se ela é muçulmana, vai numa mesquita. A espiritualidade tem o seu campo, é uma outra coisa. Eu sei que os ocidentais têm uma tendência de misturar isso, fazer até para atrair, às vezes, pessoas, né, que gostariam de ser mais espiritualizadas, mas só que a espiritualidade não tem nada a ver com a meditação. A meditação não vai te levar, a meditação não vai te deixar zen. Essa coisa de zen, meditação, não. A meditação vai te deixar acordado. A meditação vai te deixar lúcido. A meditação vai te expandir sua consciência. Por isso que a meditação, a prática da meditação tem que ser feita sentado. Não pode ser deitado. Tem que ficar sentado, tem que ficar concentrado e tem que ficar concentrado mesmo. É um exercício ativo. Por que ativo? Porque você não pode se distrair. Você faça uma experiência, sente num lugar tranquilo, não com música, nada, apague todos os estímulos externos, feche seu quarto, sente lá e faça o seguinte exercício. Te concentra em um sol. Pode ser o sol, a lua, mas um objeto estático, o sol. E observe como é que a tua mente reage. Nos primeiros tempos, os teus pensamentos vão vir. Mas como é que tu vai fazer? Tu vai atrás dos teus pensamentos? Se tu não ficar concentrado e ligado, quando você vê, você tá lá no parque de diversões, como eu digo. E não tá mais no teu sol. Porque a mente, ela é danada. Ela não pensa que ela vai chegar assim, agora a Cecília vai sentar e eu vou ficar aqui. Só com o tempo ela começa a colaborar contigo. Por isso que o exercício diário é super importante. Porque tu vai treinar a mente, tu vai dar um treino para ela. E se tu fizer esse exercício, tu vai observar, tu senta, fecha os olhos e pensa no sol. 2 segundos depois, se não se distrair, tu tá no parque de diversões. Parque de diversões significa que eu tô no supermercado, no cinema, tô falando com alguém, sei lá, olhando pro meu passado, né? Que a gente tem uma tendência triste de ficar olhando pro passado como se o passado fosse voltar. Santo Agostinho, no século 1500, já dizia. Santo Agostinho, né? Vocês conhecem Santo Agostinho da igreja, né? Ele era um filósofo maravilhoso, um cara que escreveu livros maravilhosos, uma pessoa fantástica, e ele dizia: quando você pensa no passado ou no futuro, você traz para o teu presente. E aquilo que é passado fica sendo o teu presente. O que existe, isso que é importante, o que existe é o teu presente. Se você vai buscar lá do passado uma história e bota no teu presente, tu tá vivendo de novo aquilo. Aquilo virou teu presente, só que aquilo não é mais o teu presente. Tu tá aqui num outro lugar, numa outra história, com outra idade, com outras experiências, não tem mais nada a ver com aquilo. Do passado, nós só temos que pegar as experiências e tirar as lições e ponto. Não tem que estar trazendo eles para o nosso pensamento. E por isso que a pessoa que não é focada no presente, e os grandes filósofos e mestres dizem que uma mente preocupada com o passado, com o futuro, é uma mente infeliz. Ela precisa se conectar com aqui e com agora.
E quando você se conecta com aqui ou agora, você se conecta também com as pessoas. Quando você dá bom dia para uma pessoa que você ama, você olha nos olhos e dá bom dia mesmo, dá um dia inteiro. Não dá um bom dia olhando para o teu celular, não dá um bom dia olhando para a porta, não. A concentração começa com a meditação e depois você vai tornando aquilo uma coisa quase automática. Você vai se concentrando em cada ato da sua vida. E isso, isso é um treino para a mente. Aí você vai se concentrando, tu aprende, é preciso se concentrar em cada ato. E aí você aproveita o teu dia, a tua vida, que tudo que tu tem é o aqui e o agora. Tudo que nós temos é isso. O passado não temos, o futuro também não. Mas esse momento, você me ouvindo, eu aqui, hoje é sábado, chove em Porto Alegre, isso é só hoje e só agora, não tem mais. Aqui de 5 segundos foi, aí já é passado. Por isso que a meditação traz a pessoa para o presente, Porque por treinar o cérebro a se concentrar e viver, estar aqui. E com essa técnica e com esse exercício, principalmente aqueles medos desnecessários, aqueles medos disso, medo daquilo, eles vão se dissipando, vai com a prática, tu vai tendo uma segurança mais interior, né? Tu não precisa ficar apavorada com uma coisa que nem existe. Talvez tu nunca encontre o monstro que está na tua cabeça, e provavelmente não encontre mesmo. Mas às vezes a gente precisa se dar um choque de realidade, assim, olha, pô, não tem sentido ficar com medo de alguma coisa que nem aconteceu. Quando acontecer, você vai saber. Ainda mais se você pratica meditação. Eu, quando praticava meditação e tive que enfrentar um divórcio, que o divórcio é uma coisa extremamente difícil, não adianta dizer que é fácil, não é para ninguém. E eu tive que enfrentar esse divórcio, mas eu tinha as ferramentas da meditação que me ajudaram muito. Eu podia sei lá, fazer o quê? Me suicidar, sei lá, entendeu? Mas não. Então, isso que é importante. Não adianta eu tô com medo disso, com medo daquilo. Quando chegar aquilo, você vai saber administrar. E se você estiver praticando meditação, tu vai ter ferramentas fantásticas que vão fazer que a tua vida cada vez seja melhor. E como diz Shivananda, com uma personalidade magnética. Que coisa linda, né? Eu sou apaixonada por esse texto. E então, assim, uma personalidade magnética. E magnetismo é uma coisa que tem muito poder. Então, eu queria dizer para vocês, um estímulo para vocês aprenderem a meditar. Leia o meu e-book que está no Instagram, me sigam no Instagram ou no YouTube, Cecília Perlin Meditação, assista meus vídeos, compartilhe e bote lá um like se vocês gostam do que eu estou comentando com vocês, se vocês estão compreendendo. E espero ver vocês outro dia e muito obrigada.